Bom dia, Felipe Vieira. Bom dia, os ouvintes da Guaíba. E agora, deputado, o que faz a oposição a partir desta quinta-feira no Congresso Nacional? Temer está mantido no cargo sem ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal. A oposição não pode dar tranquilidade nesse sentido ao governo, porque as propostas que o governo tem para trazer para o plenário são muito ruins também. Então, o resultado de ontem mostra que ele não tem votos para colocar essas propostas em votação, como, por exemplo, a reforma da Previdência, que nós somos totalmente contrários. Na reforma trabalhista, a pressão já foi de rolo compressor. Mas o governo gastou ontem, na minha opinião, Felipe, toda a sua última gota de sangue para garantir a liberação de Michel Temer da denúncia de crime comum. E agora, nós sabemos que quando a votação terminou, nós percebemos que o governo não teve os votos todos que queria. Então, por mais que a gente se sinta entristecido por dois motivos. O primeiro é que realmente existem motivos judiciais para a continuidade da denúncia contra Michel Temer. Obviamente, todo mundo sabe, mesmo os que votaram sim, sabem que existem motivos para continuar essa denúncia. Motivos de corrupção. Ele recebeu, dentro de um porão, aquela figura, tratou do dinheiro, o dinheiro foi entregue naquela mala. Há tantos indícios que já, alguns juristas indicam que já se transformaram até em provas. Então, ontem, alguém culpado foi liberado. Bom, e em cima do que as razões jurídicas nós temos. E as razões políticas nós temos também. Em cima do que a senhora está dizendo, né, o resultado da votação da Câmara que barrou essa denúncia contra Temer não muda os planos do Ministério Público Federal, é o que está garantindo aí o Rodrigo Janot. Ontem até tinha saído uma informação que poderia faltar bambu para novas flechas de Janot em função do resultado, o pouco tempo que ele tem na Procuradoria-Geral da República. Mas em entrevistas após o resultado na Câmara, a equipe do Procurador-Geral está aprofundando as investigações que deverão dar base a mais uma denúncia no mínimo até setembro, desta vez por obstrução da justiça no caso JBS. Além disso, segundo um dos investigadores, em outro processo, o presidente também deverá ser apontado como chefe de organização criminosa. Essa segunda acusação será feita em um dos 4 inquéritos do chamado Quadrilhão, abertos a partir do desmembramento do inquérito-mãe da Lava Jato. Uma segunda denúncia contra Janot, chegando à Câmara dos Deputados. Tem condição de mudar esse placar? Vocês têm essa avaliação? Modifica o quadro? Tem condições de mudar o placar. E tem condições porque Temer não consegue mais fazer nada como governante do Brasil. Ele não tem possibilidade de fazer mais nada. Outra questão, a denúncia por obstrução de justiça certamente deverá ser analisada pelo que ele já fez no passado em relação ao JBS, mas pelo que ele está fazendo agora, eu diria. A população e os parlamentares também têm que observar que, vocês me desculpem a voz de hoje, né, de uma jornada ontem de muitas horas de trabalho. Eu ia comentar no final isso aí com a senhora, para a senhora dar uma descansada nessa voz, mas olha que a senhora disse. Minha voz tá ruim mesmo, me desculpem. Indo. Mas olha, obstrução de justiça é o que a gente viu nas últimas horas, nos últimos dias, e até ontem à noite. Ou seja, usar o governo, a máquina pública, o Estado, para comprar votos, liberar emendas, liberar recursos e tudo mais, para garantir os votos ontem no plenário. Por isso que eu digo que o governo gastou até a última gota. Sim. Porque eu vi ali deputados do governo que tinham uma planilha onde eles contavam até com alguns votos a mais. Sim. Mas esses votos não vieram. O governo falava... e não deram os votos. O governo falava em até 290 votos ontem, era um cálculo que alguns do governo tinham. Bom, foram 263. A questão agora é a seguinte: o ministro Henrique Meirelles pede já que seja revista a base aí para se tocar em frente à reforma da Previdência. Precisam 308 votos nesse caso. Sim, o
o governo que teve 263 ontem, tem muita gente do PSDB e da base aliada que votou contra Temer ontem. A reforma da Previdência, qual é a tática agora da oposição? A oposição é obstruir. Por que a gente faz obstrução? Porque a pauta que o governo propõe é muito ruim. Só que a partir deste momento, eu percebo que não apenas a oposição, que somos nós, que somos o PDT, a Rede, o PCdoB, o PT, estarão fazendo oposição. Nós vamos crescer na sociedade, porque ontem eu percebi que as pessoas acompanharam aquela votação. Quem votou a favor de Temer já votou envergonhado. Já estava envergonhado, já não dizia muita coisa. E eu vou fazer uma comparação que para nós gaúchos é importante. Sim. E gaúchas, no ano passado, eu não votei contra Temer agora só pelo golpe contra Dilma. Pode ser, existem razões políticas também, mas razões de desemprego, razões de tudo isso. Mas é porque existem indícios, claro. Então, claros. E eu vejo que ontem livraram o culpado. E naquela votação, com todo o entusiasmo do mundo, condenaram uma inocente. Então, quando é que nós vamos parar de fazer injustiças realmente no país? Uhum. Bom, o governo, voltando à questão anterior, né, o governo consegue esses 45 votos, né, que faltam aí para as reformas? Como é que a senhora analisa? Não consegue. O governo vai diminuir. No âmbito da ciência política, existe uma área de pesquisa que se chama escolha racional, que é quem está numa função pretende permanecer nela. Cada dia que se aproxima da eleição, a escolha racional dos deputados entre um abraço de afogado no Temer e o eleitor que o cobra na rua será o eleitor. Quanto mais o eleitor cobrar na rua o parlamentar ou nas redes sociais, mais ele vai se afastar de um governo que tem mais de 90% de aprovação. Tá certo. Quero agradecer a senhora. Cuida dessa voz aí, hein? Pode deixar, desculpe mais uma vez. Não. Guaibeiros, Felipe, perdão mesmo. Um bom dia de trabalho para a senhora aí. Tá bom, tchau.